Senhor, nós queremos ir mais fundo. Queremos ir mais fundo, Senhor. Conhecer mais, ter um relacionamento maior, ter uma intimidade, Senhor, ó Pai, maior contigo. Que nessa noite possamos ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, na busca, mais fundo, Senhor, na comunhão. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 33. Êxodo capítulo 33. A semana passada eu ministrei a respeito do arrebatamento. E quem estava aqui na semana passada e ouviu? Deus me deu uma palavra semana passada a respeito que se eu espero o arrebatamento para realizar algumas coisas, eu vou me frustrar no dia desse arrebatamento. Assim como as 10 virgens, elas esperaram o noivo chegar para ir comprar o óleo. E talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo se nós deixarmos para a última hora. E esses dias aí eu estava ouvindo um canal no carro, a Band News, e uma psicóloga falando a respeito da sociedade, da juventude, das pessoas nos dias de hoje. Uma psicóloga, ela falou uma frase que eu encostei o carro e anotei essa frase. Ela diz assim: falta de treinamento de aprofundamento. Ela fala: a geração que nós estamos vivendo é uma geração que não foi treinada para se aprofundar. É uma geração que vive muito rasa. É uma geração que não busca se aprofundar em nenhum assunto. Ela estava falando a respeito principalmente dos jovens, mas a respeito da geração que hoje pega o jornal e só lê o título da matéria. Abre um canal de notícias só para olhar o título das matérias e não lê a matéria completa. E só pelo título quer deduzir o que estava escrito lá. E aí, se você perguntar para algumas pessoas: você leu o jornal hoje? Eu li o jornal todinho. Não, mas você leu? Eu passei o olho nas notícias, ou no título das notícias. E ela falou a respeito disso, que hoje os jornais eles estão diminuindo o número de páginas, porque nós vemos uma geração que não se aprofunda. Uma geração que vive lendo títulos e deduzindo todo o resto. E ela fala essa frase: falta de treinamento de aprofundamento. As pessoas vivem uma vida muito rasa. E pensando em tudo isso a respeito da palavra de Deus, nós vivemos hoje uma geração de pessoas que não conhecem a Bíblia. Elas conhecem a Bíblia por meio da pregação. Elas conhecem a Bíblia por meio do YouTube. Elas conhecem a Bíblia por meio de livros. Elas conhecem a Bíblia por outros falarem para elas, mas elas não têm buscado um aprofundamento na palavra de Deus. São pessoas que vivem na superfície da vida cristã. E a semana passada eu falei a respeito disso. Se você esperar o arrebatamento para realizar algumas coisas, não vai dar tempo. Por isso que o tema da mensagem da semana passada foi: se você espera o arrebatamento, eu não. Eu não espero o arrebatamento para me santificar. Eu não espero o arrebatamento para dizer que eu amo as pessoas que eu amo. Eu não espero o arrebatamento para realizar algumas coisas que eu preciso realizar. Agora, de que maneira nós temos buscado a Deus? Nós tivemos agora um retiro de mulheres, que foi muito bom para as mulheres. Tenho certeza, depois ela vai falar aqui, a pastora Marinês vai falar alguma coisa, mas eu tenho certeza que foram momentos preciosos na presença do Senhor, esse 1 dia e meio, 2 dias, não dá nem 3 dias, que vai sexta-noite, sábado o dia todo e domingo. É um tempo de isolamento e um tempo de busca ao Senhor.
Mas isso é muito pouco, porque agora volta-se a rotina da vida, e se não continuar com esta intensidade de busca, tudo isso que se conquistou nesses dias vai se perdendo aos poucos. Eu me lembro no primeiro retiro de jovens que eu fui, tínhamos acabado de casar, nós ficamos 30 dias sem assistir televisão. Não tocamos na televisão por 30 dias. A televisão ficou desligada da tomada por 30 dias. Nós estávamos com tanta sede de Deus, que nós chegávamos todo dia do trabalho, nós trabalhávamos, e todo dia nós chegávamos do trabalho e sentávamos no sofá, né, para ler a Bíblia junto e para orar um com o outro. E aí caía um no meio da sala para cá, o outro caía no meio da sala para lá. Os dois estavam todo aleluiado, era um orando pelo outro e caindo no meio da sala, tombando para o outro lado e rindo. Era uma glória poderosa. Mas depois de 30 dias, até que durou muito, e depois foi esvaziando, porque nós não continuamos na mesma intensidade de busca. Porque talvez nós vamos ao culto como espectadores do que vai acontecer, do que vai ser ministrado, do que eu vou ser cheio naquela noite, e pode ser o ambiente mais profético liberado aqui nesta noite. Se você não empenhar o seu coração em buscar ao Senhor, não adianta. Se você não empenhar em buscar o Senhor, não resolve. Pode cortar o violão, obrigado. Se quiser tocar a guitarra aqui, pode tocar. Pode cortar. Aí. Então a gente pode se empenhar ao máximo. E algumas mulheres hoje me disseram assim: pastor, eu sou obrigada a estar no culto? Falei, não. Pô, depois de 2 dias de aleluiação num retiro, não precisava perguntar se sou obrigada a estar no... Eu teria que ter um desejo incessante de buscar mais. Isso teria que ser espontâneo na vida daquelas que anseiam mais e mais do Senhor. Eu não cumpro um protocolo estando na igreja. Eu preciso buscar mais e mais ao Senhor, e eu não posso viver na superfície de tudo isso, porque senão eu vou viver de eventos em eventos, e arrebatamento está aí, e nós vamos deixar tudo para depois. E esse texto que nós vamos ler de Êxodo, Deus fala para Moisés assim: olha, eu vou enviar um anjo com vocês. Deus não estava querendo andar mais com Israel. Israel era um povo muito endurecido. Deus estava assim: ó, não quero andar mais com vocês. Às vezes a gente fala assim: se afasta de tal pessoa. Pastor, você está mandando se afastar de fulano. Tem pessoa que acrescenta e tem pessoa que não acrescenta nada. Você conhece alguém assim, né? Eu sei que você conhece, que eu também conheço. Mas teve uma hora que Deus falou: eu não vou com vocês, porque tudo que eu falo não resolve. Ele estava falando para Israel assim: eu não vou com vocês, porque vocês têm dito que me buscam, mas as suas atitudes são completamente diferentes. Por que eu vou com vocês? E aí Deus fala para Moisés assim: eu vou enviar um anjo para ir com vocês. Olha aí, vamos ler aí, senão eu vou explicar todo o texto, você não precisa ler, né? Disse o Senhor, 33:1 aí: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, os heveus, jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não consuma vocês no caminho. Era mais ou menos Deus dizendo assim: eu não vou com vocês, porque com essa dureza de coração que vocês estão, se eu for com você, eu vou meter a mão na orelha. O que Deus está falando? Eu não posso andar com vocês, porque vocês são muito murmuradores e reclamadores. Mas eu vou enviar o meu anjo que caminhe com vocês. Prometo dar a vocês livramento, prometo dar a vocês a vitória, mas eu não posso caminhar com vocês. E aí continua dizendo esse texto assim: ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a chorar, e nenhum deles vestiu os atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei,
Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, e desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, a cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber o que hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achou graça aos meus olhos. Ora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera essa nação é teu povo. E respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Aleluia. Então diga assim comigo: eu quero andar com o Senhor. Diga mais forte, diga: eu quero andar com o Senhor. Diga mais forte, diga: eu quero andar com o Senhor. As mulheres estão cochilando, diga: eu quero andar com o Senhor. As mulheres vão para o retiro e ficam assim, ó. Mas andar com o Senhor, vem aqui um pouquinho, Gustavo, vem aqui. Andar com o Senhor é algo muito sério. Nós falamos assim: eu ando com Deus, Deus anda comigo. Mas o Gustavo sou eu e eu sou Deus, que eu sou maior. Beleza? Então o Gustavo, ele vai andar, pode começar a andar. Andar com o Senhor, ou falar para que o Senhor ande com você, é mais ou menos assim: aonde você vai, o Senhor vai junto. Agora o Gustavo é um crente, só um exemplo, tá, Gustavo? Está coberto com o sangue do Cordeiro. Mas o Gustavo agora é um crente que só vai domingo na igreja, mas tem uma vida normal, secular, durante a semana. Aí o Gustavo vai entrar aqui num barzinho. Aquilo ali é água que passarinho não bebe. Aí o Gustavo vai entrar. Você acha que Deus vai falar assim para o Gustavo: ô, filhão, toma aí, pega aí, obrigado, um para cada, tintim. Ô Senhor, vamos tomar uma comigo. Você acha que o Senhor vai estar lá? Não. A hora que o Gustavo começar a virar, vem cá, Gustavo, agora. O Gustavo está andando, o Senhor está andando com o Gustavo. O Gustavo vira no sentido do barzinho, o que Deus faz? Oh, parei. Ah, Deus, mas o Senhor não está comigo? Não dá. Eu não compactuo com esse lugar que você está entrando. Como você pede para eu estar aí, sendo que eu não posso estar, a minha presença não pode estar nesse lugar. E aí dificilmente, aí o Gustavo sai agora: Gustavo, pode continuar sua caminhada. Aí não tem como ele falar: bom Deus, agora vamos continuar. Deus vai falar: não dá. Pode ir lá, obrigado Gustavo, que o Senhor te cubra com o sangue do Cordeiro. Mas agora ele vai sozinho. Por quê? Porque foi isso que Deus disse a Moisés: se eu continuar andando com você nesses caminhos tortuosos e coração endurecido que vocês estão, uma hora que você entrar nesse lugar, meu irmão, eu vou te pegar pelo pescoço, vou te sufocar. Porque eu não posso compactuar com esta vida dúbia. Eu não posso compactuar com esta vida secular e gospel. Eu não posso compactuar com uma vida cristã e não cristã. Ou você é totalmente meu ou não. Então ele fala para Moisés: não tem como eu ir com vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz, vocês são um povo de coração endurecido.
Vocês ouvem a palavra, vocês meditam na palavra. O que diz aqui? Que eles adoravam ao Senhor junto com Moisés. Quando Moisés ia para a tenda da congregação, eles ficavam adorando ao Senhor, mas muitas vezes o Senhor dava direção, eles não obedeciam, eles reclamavam de tudo, eles murmuravam de todos, eles xingavam as pessoas, e tinha um grupo entre eles que era um grupo rebelde. Então Deus falava assim: eu não posso ir com vocês. E nessa noite eu quero que nós possamos ter esse entendimento em Deus, que nós precisamos mergulhar mais fundo. Mas se queremos mergulhar mais fundo, nós precisamos definir quem nós somos em Deus. E aí Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não saio do lugar. Se o Senhor não estiver comigo, não tem como eu continuar. Então Deus diz para Moisés: olha, eu vou, tudo bem, a minha presença vai com vocês, mas eu preciso de um comportamento que seja correspondido à minha presença. Eu preciso que aquilo que vocês falam corresponda a quem eu sou, aquilo que vocês fazem corresponda a quem eu sou. Então, se nós queremos ir mais fundo, nós precisamos conhecer quem é Deus. Amém? Então diga assim: eu quero ir mais fundo. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 12. Aqui era só uma introdução para que você entenda que Deus não vai comigo e não vai com você em lugares, ou em momentos, ou em situações que não correspondem ao seu caráter. Uma vez um jovem falou assim para mim: pastor, Deus mandou eu evangelizar. Eu falei: glória a Deus, Deus mandou? Mas Deus mandou na palavra. Não, Deus mandou eu evangelizar no carnaval. Eu falei: oh, aleluia. Não, Deus mandou eu ir evangelizar lá no baile de carnaval, no clube de campo. Eu falei: ah, tá. Não, pastor, Deus falou comigo. Eu falei: você vai sozinho? Sozinho, pastor. Mas Deus falou que vai acampar os seus anjos ao meu redor. Eu falei: Deus te deu dinheiro para cervejinha também? Irmão, larga a mão, você tá pensando que eu sou bobo, né? Deus mandou eu evangelizar. Meu irmão, tem lugar que Deus não está. Não adianta falar: ai, Deus me abençoa nessa coisa errada que eu estou fazendo. Deus não vai. Não estou falando que não pode evangelizar, tem blocos de carnaval de evangelismo, mas tem toda uma estrutura de intercessão por trás, tem todo um aparato de adoração para trazer realmente a presença, e aí com uma direção, mas com uma direção muito profética. Então tem pessoas que estão dizendo assim: Deus abençoa a coisa errada que eu estou fazendo. Aí os mais espirituais falam assim: Deus sela os ouvidos de Satanás, porque agora eu vou falar mal do pastor, mas que Satanás seja selado os ouvidos, Senhor, guarda este lugar, porque não é fofoca, é só um comentário. Aí você acha que Deus está sentado na mesa falando assim: isso mesmo, minha filha, também concordo. Você acha que Deus está lá? Se Deus estivesse lá, estaria fulminado. É isso que ele diz para Moisés: eu não posso ir, porque se eu for da forma que vocês estão com o coração errado, eu vou consumi-los, porque a minha presença é fogo consumidor, e o fogo consumidor, que é Deus, ele consome aquilo que vai contra o seu caráter e contra a sua palavra. Então nós vivemos uma vida cristã muito rasa e não conhecemos quem é Deus. Eu preguei aqui há pouco tempo a respeito da fé que nós professamos. Nós professamos uma fé cristã numa quinta-feira, né? Nós professamos uma fé cristã, mas a nossa vida não corresponde à fé cristã que professamos, porque nós professamos que conhecemos um Deus que é fogo consumidor, mas caminhamos contrário a isso que professamos. Nós professamos que servimos a um Deus que é o Deus da cura, mas vivemos enfermos. Nós professamos que servimos um Deus dono do ouro e da prata, mas vivemos numa vida de miséria. A nossa fé muitas vezes não corresponde ao Deus que professamos servir. Então Deus fala para Moisés assim: olha, eu não posso ir.
E aí Moisés, com a intimidade que ele tinha com Deus, ele fala: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, vai por minha causa, vai comigo, Deus. Senhor, olha, isso é muito importante, isso é muito sério, né, pastor? Pastor Januário, bênção, né? Conheço o pastor Januário há poucos anos atrás. Mas nós às vezes professamos uma fé e vivemos contrária à fé que nós professamos. E Deus fala assim: olha, se eu for com você, você está frito. Se eu andar com você, você morre, você infarta. Agora, olha a responsabilidade. Diga para a pessoa que está do teu lado: cada um com a sua vida. Por que isso? Vou explicar. A Bíblia fala no livro de Gênesis, no capítulo 6, que Noé achou o quê? Graça aos olhos do Senhor. Numa sociedade completamente corrompida, numa sociedade completamente diferente aos valores de Deus, Noé, um homem, achou graça aos olhos de Deus. Abraão, diante de uma sociedade completamente corrompida de pessoas idólatras, Abraão achou graça aos olhos de Deus. Davi, desprezado, colocado como cuidador de ovelhas, não sentava à mesa com os irmãos. Davi era um homem colocado à margem da sociedade, um adolescente marginal, colocado à margem. Todo mundo colocava Davi de canto. Davi, lá no pasto, achou graça aos olhos do Senhor. Então Moisés fala assim: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, ou seja, tudo pode mudar pelo posicionamento de uma pessoa. Ah, mas ninguém vai, problema do ninguém, problema do todo mundo. Eu sou único diante de Deus. Ah, se a minha esposa não vai, se a minha esposa não faz, se a minha esposa não fala, eu sou único diante de Deus. Então Moisés fala: Senhor, se eu acho graça aos teus olhos, vai por mim, vai por minha causa, Deus, eu estou lá. Moisés se colocou na intercessão pelo povo qual ele estava conduzindo. Ou seja, nós temos a autoridade para dizer para Deus: Senhor, ainda que a minha família seja corrupta, se eu achar graça aos teus olhos, abençoe a vida deles. Ainda que a tua família talvez não conheça a totalidade de Cristo, Deus pode abençoá-los por causa da sua vida. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo fala a respeito do marido e da mulher, ele fala assim: a mulher santa, ela santifica o marido. A mulher santa, ela não salva o marido, mas ela santifica. A mulher, ou o homem santo, ele não salva a esposa, nem salva os filhos, mas traz a bênção para dentro do lar. Ou seja, se só você na sua casa busca o Senhor, toda a sua casa pode ser abençoada pelo seu posicionamento. Você pode dizer para Deus: Senhor, se eu acho graça aos teus olhos, que o Senhor derrame da tua bênção sobre a minha casa. Ah, mas nem todo mundo serve ao Senhor lá, Moisés, nem todo mundo está com o coração endurecido. Moisés faz uma oração: Senhor, se eu acho graça aos teus olhos, vamos comigo, Deus. Todo mundo foi abençoado? Sim ou não? Foi, Deus foi. Deus foi, minha presença vai, porque Moisés achou graça. Mas todos morreram no deserto. Todos que estavam caminhando não entraram, exceto Josué, Calebe e a nova geração. Então diga para o irmão que está do teu lado assim, ó: cuidado comigo, mano, que eu posso te abandonar. No dia do arrebatamento, você não acha que eu vou ficar assim: oh Deus, espera aí, ô fulano, meu irmão, vou te abandonar. No dia do arrebatamento eu vou falar assim, ó: fui. Não vai dar nem tempo de colocar foto no Facebook, hashtag partiu. Partiu o céu, não vai dar tempo. O negócio vai ser muito rápido. Então eu preciso cultivar esta presença diária. E através da minha vida, através do meu posicionamento, eu creio que a bênção virá sobre o meu lar. Mas em Mateus capítulo 12 diz assim, Mateus capítulo 12 diz assim: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau.
Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será... Olha que interessante, a Bíblia nem diz que pelas suas obras você vai ser justificado, e que não é pelas suas obras que você vai ser condenado. O que Jesus está falando aqui? Que pelas suas o quê? Suas? Diga comigo assim, palavras. Mas eu falei de brincadeira, mas ele não está falando palavras que você falou no momento sério, ele falou por suas palavras. Palavras que você diz de brincadeira, palavras que você diz sem querer, palavras que você diz pensando, palavras que você diz não pensando. E no tempo moderno, na era da tecnologia que nós estamos vivendo, até mesmo aquilo que nós escrevemos, são palavras escritas. Todas elas nós daremos contas a Deus. De todas nós vamos explicar para Deus o porquê dissemos. Seja publicamente ou no nosso particular, seja numa roda de amigos ou no momento de adoração, todas essas palavras nós vamos dar conta a Deus que nós liberamos, que nós proferimos. Então cuidado com as palavras que você tem liberado. Talvez Deus não tenha caminhado com você e você não tenha desfrutado da totalidade da presença dEle pelas palavras que você tem dito. Talvez você não tenha desfrutado da totalidade das bênçãos do Senhor pelas palavras que você tem liberado. Talvez você não tenha desfrutado de tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida, porque Ele não está conseguindo caminhar segundo o seu vocabulário. O homem de fé, ele libera palavras de fé. Amém? Eu preciso liberar na minha casa palavras de fé. Eu preciso liberar na minha casa palavras de construção. Eu preciso liberar na minha casa palavras de ânimo. Eu preciso liberar na minha casa palavras que vão construir algo. Porque palavras constroem e palavras destroem. Palavras elas constroem relacionamentos, palavras elas constroem história, palavras elas constroem pessoas. Assim como palavras destroem pessoas, assim como palavras destroem relacionamento, assim como palavras destroem relacionamentos. Palavras ditas na hora errada trazem traumas. Adão, quando Deus vai ter um encontro com Adão depois que eles comeram do fruto, o que Adão disse para Deus? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, naquela hora Adão liberou uma palavra que desconectou da sua esposa. Porque como sacerdote, como marido, ele tinha que ter assumido a responsabilidade. Falar, Senhor, eu errei. Mas nós temos a mania de transferir a outros a responsabilidade daquilo que cabe a nós. Mas que nessa noite nós possamos começar a dizer ao Senhor, Senhor, eu assumo toda a responsabilidade e me proponho a mudar a partir de hoje. Você pode dizer isso? Senhor, eu me proponho a caminhar contigo mais fundo a partir de hoje. Eu me proponho, Senhor, em nome de Jesus, a ter um relacionamento mais profundo contigo. E ter um relacionamento, os meus frutos começarão a dizer o meu relacionamento com Deus. Os meus frutos começarão a mostrar às pessoas. Eu não preciso ficar falando para as pessoas que eu tenho um relacionamento com Deus. As pessoas precisam ver na minha vida que eu tenho caminhado com o Cristo. Como viram na vida de Pedro. Pedro falou assim, não, eu não conheço Jesus. Lógico que você conhece, o teu falar denuncia. Quando eu ando com Jesus, o meu falar denuncia. Uma vez foram pedir para eu ministrar uma palavra, não era nem palavra, uma palestra na NGK para os funcionários. Queria que eu desse uma palavra motivacional lá na NGK para 2.000 funcionários, era uma festa. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu não posso dar nenhum amém, nenhum glória a Deus. Porque eu vivo num ambiente, numa atmosfera que a presença de Deus ela é real. E de repente lá numa palestra eu posso estar falando, você que é funcionário, aleluia.
Já pensou? E aí depois eu acabei não indo. Por que eu acabei não indo? Porque eles acharam melhor não chamar um pastor. Falei, obrigado. Fiquei chateado na hora, né? Perdi uma oferta de R$5.000. Porque o rapaz me perguntou, pastor, você cobra? Eu falei, lógico que não. Ele falou, não, mas a NGK eles têm costume de dar uma oferta, 5 mil. Eu falei, eu não cobro, mas eu recebo, em nome de Jesus. Mas depois houve lá dentro uma conversa que não seria bom levar um pastor. No momento eu fiquei chateado, mas por outro foi amém. Por quê? Porque eu caminho com Cristo e não tem como eu não manifestar Cristo aonde eu estou. Não tem como eu não falar das grandezas de Deus aonde eu estou. Lógico que eu tenho que saber separar as coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que em todos os lugares que nós pisamos, nós precisamos mostrar às pessoas que a presença dele está em nós. Porque, olha que interessante, Deus falou assim, eu vou dar vitória para vocês, mas eu não vou com vocês. E tem muita gente que está satisfeito com as vitórias, não se importando com a presença. Está cheio, e não estou falando mal de igreja, irmão, entenda bem que eu também quero essa igreja lotada, abarrotada, explodindo. Mas igreja cheia não é sinal da presença de Deus. Ah, aquela igreja está cheia. Ah, Deus está ali. Ah, aquela igreja tem um monte de evento. Deus está lá, meu irmão. A igreja católica é lotada de evento. A macumbaria faz um evento também, lota uma praça. Há pouco tempo teve uma marcha em Suzano dos terreiros de Candomblé lá. Tinha mais de 1.000 pessoas lá. Os pastores começaram a colocar no grupo dos pastores. Ah, vamos orar, irmão. Olha o que está tendo aqui no centro de Suzano. Foi, está tendo porque vocês não estão se posicionando. E outra, cada um expressa a sua religião e nós vivemos num país livre, né? Mas ser abundante de bem, eu tenho um carro bom, uma casa boa, tenho dinheiro no banco, Deus está comigo. Quem disse? Ele falou o quê? Eu vou dar vitória contra os amorreus, os cananeus, os heveus, os jebuseus e todos os zeus, eu vou dar a vitória, mas eu não vou estar com vocês. Eu até dou a vitória, mas eu não estarei no meio. Sabe o que Moisés disse para Deus? Deus, não me importa as vitórias, eu quero a tua presença. Senhor, não me importa, Senhor, os métodos, não me importa as metodologias, eu quero é a tua presença na minha vida, Senhor. Eu quero abrir a minha boca e o Senhor fluir através da minha vida. Eu quero, Senhor, ensinar aos meus filhos no caminho do Senhor. Isso é o que me importa, que eles cresçam andando de ônibus, mas com a presença do Senhor na vida deles. Que eles cresçam na escola pública, mas com a presença do Senhor na vida deles. Agora não, tem muitas pessoas trocando. Não, se meu filho está na escola particular, tem um carro, uma casa boa, um carro bom, tá bom, Deus nem precisa estar lá. E aí Moisés fala assim, não, eu não me contento com a vitória, eu quero a presença. Então diga assim, eu quero a presença. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo. Sabe, Senhor, eu quero ir mais fundo, porque quanto mais fundo eu vou, eu conheço tudo. Já viu o surfista? Aqueles surfistas que pega a prancha, vai para a praia lá do Recife e pum, perde uma perna, porque tinha tubarão. Agora vê se mergulhador perde a perna lá. Não, porque os mergulhadores eles vão mais fundo, então eles sabem aonde tem perigo e onde não tem. O surfista acha que aquelas plaquinhas ali, o Zé Mané colocou essa plaquinha, tem perigo nada, e cismam em surfar onde está escrito, perigo, tubarões. E dificilmente você ouve falar que um mergulhador foi mordido por tubarão, ou foi devorado pelo tubarão. Normalmente é quem? Surfista. Por quê? O mergulhador, quanto mais fundo ele vai, ele conhece nas profundezas os perigos e os cuidados. Aquele que vive no raso, aquele que vive só na superfície, não conhece o que está no profundo. Aquele que vive só uma vida rasa com Deus, não consegue discernir aquilo que o diabo está fazendo no oculto. Acha que tudo é natural.
né? No retiro de mulheres lá, nós tivemos um retiro de mulheres aí esse final de semana. No primeiro dia, em todo retiro é assim, o primeiro dia é a maior guerra. É gente que passa mal, é carro que quebra, é o ônibus que atrasa, é as pessoas que não chegam. Aí na primeira noite é gente passando mal. Ai, o que é? Obra do acaso? Não, é um levante do diabo para tentar roubar a bênção do todo. Mas se tem pessoas espirituais no momento, o que as pessoas fazem? Vamos nos reunir para orar. O diabo está se levantando aí, meu. E aí depois que ora, rompe algo e há uma liberação naquele lugar. Sim ou não? Vocês que vieram do retiro, o segundo dia não é melhor do que o primeiro? O terceiro então está todo mundo aleluiado. Por quê? Estão num processo de aprofundamento. Você quer ter a presença de Deus na tua vida, meu irmão? Aprofunde-se cada dia mais com o Senhor. Sabe, meu irmão, quem está lá no fundo não vê as tempestades que estão lá fora. Quando teve a tsunami no Tahiti, eu não me lembro agora de cabeça, porque faz tempo e nem estudei antes, mas quando teve a tsunami no Tahiti, alguns mergulhadores saíram vivos. Sabe por quê? Porque eles estavam lá no fundo do mar. Aquela onda gigante que veio por cima levou e destruiu tudo. Daqui a pouco os caras saem na superfície. Nossa, gente, o que aconteceu? Ué, vocês não viram? A gente estava lá na profundeza, nós não vimos o que estava acontecendo aqui em cima. Quem está lá no fundo, lá na profundeza com Deus, não fica perdendo tempo com bobeirinhas de superfície. Aleluia. Quem está lá, meu irmão, lá no fundo do mar, está lá olhando a beleza dos peixes, o tubarão passando, e lá em cima às vezes está tsunami rolando tudo, e daqui a pouco ele vai dizer: nossa, está acontecendo. Agora a pessoa que fica numa vida rasa com Deus, fica prestando atenção em tudo. Ai, olha o vento. Ai, olha, ai, ui, ai. Puf, afunda. Que você possa dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ir mais fundo. Senhor, eu quero ir mais fundo. Você pode dizer isso: Senhor, eu quero ir mais fundo. Mas que as suas palavras sigam aquilo que está no teu coração. Que você possa dizer ao Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você: ir mais fundo não é só ficar trancado no quarto orando. Ir mais fundo não é só ficar lendo a Bíblia. Tudo isso te leva para uma profundeza maior com Cristo. Mas ir mais fundo também diz respeito a se relacionar com os outros. Por quê? Porque a expressão da profundidade é eu demonstrar ao outro aquilo que eu estou vivendo. Não adianta eu dizer: eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, mas eu dou patada em todo mundo. Não adianta eu dizer: eu estou orando, estou lendo a Bíblia, estou aleluiado, estou no meu quarto, xaramanaia, mas sai do meu quarto, tomo da 1 a 51. Não adianta eu ficar 2, 3 horas no meu quarto orando, e a hora que eu sair dali mandar WhatsApp falando mal de todo mundo para todo mundo. Os meus frutos não correspondem ao que eu estou dizendo. Então é isso que ele fala aqui em Mateus capítulo 12. A árvore boa, ela é reconhecida não por ela, mas pelos frutos que ela gera. Sabe, eu não vou ser reconhecido pelo que eu estou fazendo, talvez o meu maior reconhecimento vem depois que eu morrer, porque é aí que os frutos se manifestarão. Hoje eu recebi um videozinho no WhatsApp, eu não sei se quem que me mandou, se foi em algum grupo, de um girassol. Alguém viu isso aí? Um girassol, estava lá o girassol, aí ele está, foi você que me mandou? Eu não lembro onde que eu vi, mas aí tem lá um girassol, aí um começa a morrer, o outro começa a morrer, o outro começa a morrer, ele começa a ficar angustiado: todo mundo está morrendo. Aí o girassol ele faz um esforço sobre-humano e tira a raiz, e aí só que tem a calçada quente para ele atravessar até o outro lugar. Então ele vai em todo um processo de sofrimento e dor, e ele vai queimando a raiz, mas ele vai queimando a raiz, mas ele continua. Tem uma hora que ele desfalece e cai. Aí ele põe as duas mãozinhas, que é 2 folhinhas lá no chão, se levanta, dá mais uns 3 passinhos e a hora que ele cai para morrer, voa um monte de semente na grama da frente. Aí o irrigador gira
germina aquelas sementes e nasce um monte de girassol. Os frutos desse girassol se manifestaram depois da morte dele. Os meus frutos se manifestam depois que eu morro. Mas nem sempre a morte é física, é depois que eu morro para mim. Aí é que meus frutos vão se manifestar. Enquanto eu não entender o que é morrer em Cristo ou para Cristo, meus frutos não se manifestarão. Então que nós possamos entender isso, que as nossas palavras, elas precisam seguir o que está no nosso coração. Não pode haver um desalinhamento. Mateus capítulo 23, Jesus fala aos fariseus. Ele fala assim: sabe qual é o problema de vocês? A fala de vocês é muito boa. Lá no Mateus capítulo 23, versículo 1, 2, 3 em diante. Ali do 3 em diante ele fala assim: o que vocês falam é maravilhoso. O discurso dos fariseus é fantástico. Aí ele fala para os discípulos dele assim: tá vendo o que os fariseus falam? Aí os discípulos: sim, Senhor, tamo. Então faça tudo o que eles falam. Mas é estranho Jesus falar para os discípulos fazerem o que os fariseus falam. Aí ele fala assim: só não faça o que eles fazem, porque eles falam bonito, mas fazem contrário. Eles impõem um peso sobre os ombros. Depois você leia lá Mateus capítulo 23. Eles põem um peso sobre os ombros que nem com um dedo eles conseguem retirar este peso. Ou seja, eles falam assim: você tem que orar, você tem que jejuar, mas eles vão para a churrascaria. Eles falam assim: você tem que ofertar, você tem que não sei o que você tem, mas eles não ofertam. Eles falam assim: você tem que acordar cedo, mas eles acordam tarde. Ou seja, o discurso deles é bonito, mas... Você já foi endocrinologista? Quem já foi endocrinologista? Uma vez eu fui no endocrinologista, ele era um pouquinho gordinho. Assim, mas bem gordinho mesmo. Aí quando eu abri, o endocrinologista normalmente ele é aquele médico que passa regime para as pessoas. Aí eu cheguei, abri a porta, ele já foi falando assim: ó, eu sei que você é pastor. Não sei de onde que ele me conhecia, mas ele falou: eu sei que você é pastor, meu irmão também é pastor. Então deixa eu deixar uma coisa para vocês: eu não vou entrar no céu, porque a porta do céu é estreita. Tipo, não adianta pregar para mim. E não há credibilidade naquilo que ele falava. Você precisa emagrecer. Eu falei: aham, sei. Né? Tá aqui o regime. Aí ele falou assim, e aí pesava na consciência dele que ele falava assim: eu estou falando para você porque não sou eu que tenho diabetes, é você. Aí já veio me acusar, né? Falou: só o capeta, está repreendido em nome de Jesus. Mas às vezes nós queremos liberar uma palavra que contradiz aquilo que nós estamos vivendo. Então eu quero declarar em nome de Jesus nessa noite que nós seremos pessoas que vão liberar palavras de edificação, porque isso atrai a presença de Deus para as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, já estou encerrando, Efésios capítulo 5, versículo 19. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito do ser cheio do Espírito Santo. Sabe, nós precisamos ter esta presença gloriosa de Deus caminhando conosco. Cadê o ministério de louvor, gente? Já falei, acabando. Deixa aí. É que... O apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, você precisa da presença. Quem precisa da presença de Deus? Diga amém. Então diga assim para o Senhor: Senhor, eu preciso da tua presença. Olha, eu preciso dizer isso todo dia para Deus: Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso dizer isso todo dia para Ele. Mas de que forma eu vou ter esta presença abundante na minha vida? O apóstolo Paulo, ele diz assim em Efésios capítulo 5, versículo 18. Ele diz assim, amém? E não vos embriagueis com vinho no qual há destruição ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele fala assim: como que você vai ser uma pessoa cheia do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando. Aí olha o que o apóstolo Paulo fala: entoando e louvando do quê? De coração. O apóstolo Paulo fala assim: como você vai ser cheio do Espírito? É falando a palavra,
é liberando palavras de vitória, palavras de ânimo, palavras de disposição, palavras que constroem, palavras que edificam. É desse jeito que você vai ter a presença do Espírito abundante na tua vida. Se você sair daqui nessa noite dizendo, eu posso ter certeza de uma coisa, que a sua segunda-feira será bem diferente do que a passada. Se antes de você dormir, você declarar uma palavra, amanhã o meu dia vai ser um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de boas notícias, pode ter certeza que amanhã o seu dia vai ser um dia de vitória, de boas notícias, um dia de conquista. Sabe por quê? Porque com as palavras você já construiu o dia de amanhã. Agora, se você for dormir falando, puxa vida, amanhã é segunda-feira, tomara que não acorde na manhã, está chovendo, frio. Como que você já acorda segunda-feira se estiver chovendo e frio? Falei, lá vamos lá para mais um dia de batalha. Porque você já construiu na sua mente que o dia vai ser difícil. Agora, se você liberar uma palavra nesta noite, amanhã eu vou receber um telefonema de boas notícias, me dando boas... Quando o celular tocar, você vai falar assim, opa, daqui que vem boas notícias. Amém. Libera, constrói a sua semana através da palavra. E sabe de uma coisa? Deus fala, eu vou ter prazer de andar com você. Aleluia. Eu vou querer andar com você. Proponha nessa semana no seu coração não andar com pessoas que não constroem nada. Você vai ver que na outra semana você vai estar muito melhor. Esses dias eu recebi uma palavra de um profeta. Eu contei aqui na quinta-feira. Um profeta de Vitória da Conquista me ligou, lá de Vitória da Conquista. Ele falou, pastor Alexandre, eu estava orando por você já faz uma semana. Eu falei, tem gente orando por mim lá na Bahia. E ele falou, pastor Alexandre, Deus manda eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu até assustei, 9 horas da manhã, um profeta, eu vi ele uma vez, 2 vezes, e ele estava orando pela minha vida, e as palavras que ele falou confirmou tudo aquilo que eu estava orando e posicionando no meu coração. Ou seja, irmão, quando eu digo para Deus, Senhor, eu estou disposto, Deus vai levantar a pessoa do outro lado do mundo para liberar palavras de edificação sobre a sua vida. Você vai ligar o rádio na Band News, uma rádio só de notícia, e Deus vai falar através de uma pedra. Porque Deus falou comigo esse dia na Band News. É mesmo, Deus, eu estou vivendo uma vida muito rasa, eu preciso me aprofundar mais no Senhor. Sabe que às vezes a gente abre a Bíblia, lê 2 versículos e fala, aleluia, já li a Bíblia hoje. A gente recebe uma mensagem no WhatsApp, já lê um versículo no WhatsApp e fala, já li a Bíblia hoje. Quem consegue sobreviver um dia comendo uma bolacha? Você consegue? Agora aí as mulheres que foram no retiro, o sítio é punk, né? Meu Deus, a comida daquele sítio tem gente virando até os olhos. Eu me lembro que nós fizemos um retiro de homens naquele lugar, e os homens falaram assim, não precisa nem ter quarto, dorme todo mundo no salão, porque a comida desse lugar é fantástica. E como que a gente sai? Agora a gente chega em casa na nossa realidade. As mulheres aí, né? Lá vai eu ter que ir pro fogão, fritar ovo. Ai, que saudades daquela lasanha de 12 queijos. Ai, que saudades daquele escondidinho. Porque se alimentar bem, edifica, constrói e dá saudades. Quando eu leio a Bíblia e sou ministrado por ela, eu tenho saudades dessa palavra e eu quero ler mais e mais. Agora, quando eu me alimento de bolacha, eu não tenho sustentabilidade, eu não tenho sustentação. Então que nessa noite você possa dizer ao Senhor, Senhor, eu quero desfrutar dos banquetes da Tua palavra. Porque quando alguém precisar de uma palavra, a sua boca vai liberar palavras de edificação. A sua vida vai liberar um testemunho de edificação. E eu tomo emprestado aqui algumas coisas que eu ouvi já da minha esposa a respeito do retiro.
Mas havia uma mulher nesse retiro, eu só vou contar, ninguém mandou me contar, que ela tinha uma frustração em uma área da vida dela, a respeito do ministério dela. E alguém aqui da igreja foi lá e testemunhou, né? E o testemunho daquela pessoa trouxe cura no coração da outra. O meu testemunho, ele gera frutos. O seu testemunho, ele testemunha a árvore a qual você está ligado. A sua fala denuncia com quem você anda. Os seus WhatsApp denuncia com quem você tem conversado. As suas postagens no Facebook e Instagram denunciam o teu coração. Ah, pastor, mas eu só boto frase de Jesus. Mas nem sempre a boca ou o dedo está dizendo o que está no coração. Às vezes eu boto uma frase de Jesus só para dizer que eu sou espiritual. Mas e os meus frutos têm correspondido às frases? Os meus frutos têm correspondido às palavras? Então que nós possamos dizer ao Senhor nessa noite: Senhor, eu vou mergulhar mais fundo. Se ninguém quiser, o problema é de ninguém. Eu quero no grande dia achar graça aos olhos do Senhor, porque Noé achou graça, Moisés achou graça, Abraão achou graça, homens, pessoas, indivíduos acharam graça diante de uma sociedade corrompida. Então, meu irmão, se você não quiser buscar Deus, se você não quiser achar graça, o problema é seu. Eu quero no grande dia o Senhor ache graça na minha vida e fale: vem comigo. Então diga para o irmão que está ao teu lado: vamos junto, irmão. Se coloque em pé para nós orarmos. Que o Senhor caminhe conosco. Que o Senhor possa caminhar comigo no shopping, né? Nós fomos no shopping ontem. Apesar que foi eu e minha filha, né? Eu encontrei com dois homens perdidos no shopping ontem. Aí o pastor Adilson até brincou assim: acho que quem olha para nós pensa que é três homens separados que pegou os filhos de final de semana para passear. 3 homens andando com os filhos. Aí sentamos numa mesa, 3 homens, 3 crianças. Acho que quem fica olhando de fora fala assim: ó, os 3 ali devem ser separados, pegaram os filhos para passar o final de semana. Porque nada, nós estamos aqui, ó, isso aqui é guarda, nós estamos guardando a nossa casa enquanto nossa esposa está buscando ao Senhor. Mas ali no shopping Deus está presente. Aonde você estiver, a presença de Deus tem que estar com você. Ah, Deus me abençoa no baile de carnaval. Não, Deus não vai abençoar lá. E toma cuidado, porque o azarado lá pode tomar o tiro perdido. Olha o Jonas. Então que a gente possa dizer: Senhor, que os lugares, que as pessoas, que eu vou sentar à mesa, que eu vou conversar, possam ser pessoas que constroem, pessoas que geram frutos para o crescimento. Aleluia. Vamos orar. Diga para o Senhor: eu quero me aprofundar mais em Ti. E não só diga, a partir de hoje diga: Senhor, eu vou me aprofundar na Tua palavra. Nós queremos nos aprofundar mais. Nós não queremos somente as vitórias, nós queremos a Tua presença, Deus. Nós queremos a presença do Senhor indo conosco. Senhor, o que adianta ter a vitória sobre o Jebuseu, o Eveu, o Amorreu? O que adianta ter a vitória sobre dívidas? O que adianta ter vitória sobre doenças, se o Senhor não está conosco? Pai, nós queremos as vitórias, mas também queremos a Tua presença. Nós queremos as bênçãos, mas também queremos a Tua presença. Porque, Senhor, as vitórias não atraem a presença, mas a presença atrai as vitórias. Isso é vida em mim. Se eu tenho tudo, eu não tenho o Senhor, mas se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Eu seguro em tudo. Então, Pai, em nome de Jesus, foi isso que Salomão orou. Deus perguntou para Salomão: o que você quer? Ele falou: Senhor, eu quero sabedoria. E Deus falou: porque pediste sabedoria, te darei riquezas, farei conhecido o teu nome. Porque se você tem o Deus Todo-Poderoso em você, você tem tudo o que você precisa. Aleluia. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ir mais profundo nos relacionamentos de um para com o outro.
nós queremos um mais fundo no relacionamento com o Senhor. Oh, rabalabassuri canto, robalabashaya.